O governo do Estado fez foi estarrecedor. Foi algo que não é da prática do convívio democrático, não é da prática de quando se estabelece a postura de caráter, a postura de dignidade nos enfrentamentos políticos. Eu explico. Após a não votação dessa matéria, em especial aquela que interessava mais o governo, o chamado PAF, que é o início do processo da adesão ao regime de recuperação fiscal, o governo criou um conjunto de ataques na imprensa mineira ao Partido dos Trabalhadores e ao Bloco Democracia e Luta nessa casa. O alvo era muito claro. O nosso bloco, que historicamente é conhecido por defender os servidores de Minas Gerais. Quando se analisa as conquistas que os servidores tiveram, seja nessa legislatura ou na legislatura passada, boa parte vieram, sem dúvida alguma, da disposição de luta do Bloco Democracia e Luta, da disposição de negociação, da disposição de mobilização dos servidores da sociedade mineira. O governo elegeu, então, como alvo, naquele momento, uma das parlamentares que é marcada pela luta em defesa do serviço público e dos servidores, que é a companheira Beatriz Cerqueira. De maneira... Mas ele só o fez porque ele sabe exatamente quem são as pessoas que fazem a defesa do servidor. E, em especial, nesse parlamento, e eu tenho que dizer isso, a deputada Beatriz sempre esteve na linha de frente dessa luta. Portanto, a elegeu como alvo. A vantagem disso tudo é que a história, ela se torna testemunha de quem quer que seja quando vai dizer alguma coisa. A história não teve como ser testemunha da fala de Romeu Zema, de que fomos nós, o Bloco Democracia e Luta, que impedimos, por exemplo, a votação do reajuste dos servidores. A história coloca as coisas no seu devido lugar e não permite, às vezes, que a mentira prevaleça no debate. Como já dizia o filósofo, lamentavelmente, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E foi isso que o Romeu Zema, Matheus Simões e o seu governo tentou fazer com relação à votação da semana passada. Nós lembramos que o bloco de oposição se fez presente aqui no plenário até o final da reabertura dos trabalhos, do qual o projeto estava pautado, até o final, quando deputados da base de governo vieram ao microfone pedir encerramento de reunião. Foram os deputados da base do governador Romeu Zema que pediram o encerramento da reunião, pois os projetos permaneciam pautados. Como o interesse do governador não foi atendido, e me parece muito aquelas crianças pirracentas, que quando não faz o que quer, põe a bola debaixo do braço e fala que não tem mais jogo, quer ir embora, o governador, então, promoveu um conjunto de ataques, desesperados por um lado, e extremamente agressivos, desleais na disputa política por outro. Porque eu acho que a disputa ela é natural, e ela faz parte do debate democrático. Agora, quando ela é precedida da mentira, aí é preocupante. Porque foi desse instrumento que o governador utilizou para atacar o Bloco Democracia e Luta, para atacar o Partido dos Trabalhadores. Importante lembrar que o governo, eu disse isso nas minhas redes sociais, encerrou a semana passada com 3 balanços, em minha opinião. O primeiro, do flerte ao fascismo. O que aconteceu no final da semana passada? A imprensa brasileira inteira noticiou a postagem, a publicação do governador, onde fazia uma referência à fala de Benito Mussolini, ditador fascista. Que a gente já sabia, e ele mesmo já disse que ele tinha muita identidade com Bolsonaro, talvez na ordem de 96%, não é novidade. Mas ter a coragem de assumir literalmente, talvez aquilo que nem o próprio Bolsonaro havia feito, que fazia de forma figurativa ou de forma figurativa, o fez de forma literal.
escrevendo nas suas redes frase do fascismo. E nós, mineiros, tivemos que passar por essa vergonha. A imprensa brasileira inteira noticiando a posição do governador. Isso depois de outra coisa ter marcado a semana e o governo. Como eu havia dito, a covardia. Porque se tornou um governo covarde quando utilizou dos instrumentos, dos veículos de comunicação e, quiçá, das suas pouposas verbas publicitárias para ocupar os principais veículos de imprensa para nos atacar. E o terceiro ponto, como eu já vinha dizendo, a mentira. É verdade, então, que foi o bloco de oposição que não quis votar o reajuste dos servidores? Mentira, porque aqui estivemos até o final da votação, quando a base do governo esvaziou o plenário. Eles pediram o encerramento da reunião. É verdade que, então, a não aprovação do PAF, o governo vai ter que pagar 15 bilhões? É mentira, porque os dados que nós recebemos de informações do Sindicato da Fazenda é de que os valores estão em torno de 5 bilhões. É verdade que, então, isso impacta e poderá atrasar o salário dos servidores? De novo, só se a covardia estiver imperando. Coisa que eu não duvido, porque esse governo que no mandato passado se vangloriou por ter colocado o salário em dia, ter encerrado o parcelamento, é importante dizer que já poderia ter feito já no início do seu mandato. Porque, como herança do governo do PT, ele teve a liminar que suspendeu os pagamentos da dívida com a União. Então, já no primeiro mês do governo anterior de Romeu Zema, já poderia ter colocado o salário dos servidores em dia. Não fez. Poderia ter feito, não fez, por covardia. Por isso que eu não duvido que esse governo, por manobra covarde, possa querer, para colocar os servidores contrários ao nosso bloco, manipular a folha de pagamento. Porque, do ponto de vista orçamentário, não há impacto que possa causar esse tipo de efeito. Vejam vocês, imaginando, então, que o governo tenha que pagar 5 bi ao governo federal, pelo fato do PAF não ter sido aprovado no tempo que ele queria, eu recordo que a gente topava negociar, viu, gente? E uma das condicionantes de negociação era que, além do que já discutimos da educação e da segurança, discutimos também a possibilidade de uma recomposição salarial para o conjunto de todos os servidores, não menos que 5%, que é o valor da inflação acumulada. Era essa a nossa condição. Mas vejam vocês, então, que, ainda que 5 bi seja um valor que o governo tem que fazer de acerto com o governo federal, isso não significa absolutamente nada da disponibilidade financeira do Estado. Por 2 motivos simples. Primeiro, que a União deve cerca de 8 bilhões ao Estado. Daquele acordo da Lei Candir, vocês se lembram? O chamado acordo da Lei Candir, um acordo péssimo para Minas Gerais, que Minas Gerais tinha a receber 135 bilhões de reais. E aí o Estado abriu mão dessa receita que tinha a receber e se contentou com um pouco mais de 8 bi. Mas, ainda assim, dentro daquilo que está no acordo da Lei Candir, que Minas Gerais tem a receber 8 bi, se Minas tiver que pagar 5 bi, aqui está cheio de professor, 8 menos 5, quanto que sobra, gente? 3 bi em caixa de superávit ainda para o Estado de Minas Gerais. Então, definitivamente, esse não é o problema. E vou além. Como se isso não bastasse, é importante informar que, segundo também informações do sindicato do Sinfasfisco, Minas Gerais teria disponível em caixa, no dia de hoje, mais de 30 bilhões de reais. Portanto, os servidores não caíram nessa. Eu acho que o Zema subestimou a inteligência, subestimou o povo mineiro, achando que as pessoas não acompanham, achando que as pessoas não pesquisam, que as pessoas não comparam as informações. E aí não colou, a manobra dele não colou, não deu o efeito que ele esperava. E vou dizer mais para vocês, o governador, que há pouco tempo atrás, achou que é natural dar para si próprio 300% de aumento, para si e para seu secretariado, disponibilizar alguns milhões de reais no orçamento para os banquetes governamentais. E olha que é um homem simples, hein? Que passa o próprio café, que põe a fruta na árvore, não é isso? Mas essa fake news ficou no passado.
A fake news do homem simples, humilde, ficou no passado. E vou além. Falei do aumento de 300% para si próprio, agindo, entendendo que isso é algo natural. Falei aqui do aumento para o secretariado. Falei do dinheiro vultuoso para os banquetes. Dobra o valor das verbas publicitárias, pensando em 2026, não sei para quê, qual o interesse, mas dobra o valor das verbas publicitárias, que é constituída de recurso público, que é oriundo do pagamento dos nossos impostos, e, pasmem, dobra o dinheiro da verba publicitária para contar mentira para o povo, para nós mesmos, com o nosso próprio dinheiro. Caminho mais um pouco no que foi as últimas semanas na Assembleia Legislativa. Qual foi a pauta que dominou o assunto aqui na Assembleia, que dominou os noticiários, nos jornais mineiros e a imprensa? O benefício fiscal para as locadoras. O esforço do governo de anistiar a dívida que as locadoras devem, da ordem de mais de 1 bilhão, ao Estado de Minas Gerais, consequentemente ao povo mineiro, consequentemente aos municípios e aos servidores. Como se não fosse suficiente, adiante também, tentando alterar a lei para que as locadoras não tenham mais que pagar a diferença do IPVA quando fazem a venda dos veículos. Ou seja, quando fala aumento para si próprio 300%, Minas Gerais está no trilho. Aumento para o servidor, o Estado está quebrado. Recurso para banquete no orçamento, Minas Gerais está no trilho. Recuperação das estradas em Minas Gerais está quebrado. Pouco mais de 5% de recomposição para todos os servidores, Minas Gerais está quebrado. Benefício fiscal para a locadora, Minas Gerais está no trilho. Muito bem lembrado, 41 milhões de estrada para conduzir até a propriedade da minha família, Minas Gerais está no trilho. Qual Minas Gerais, então, pergunto, que nós estamos vivendo? Porque ele apresenta duas Minas Gerais ao mesmo tempo para a sociedade. Quando lhe convém, a benefício próprio, a benefício dos seus amigos, está no trilho. Quando se trata de cuidar do povo, cuidar da saúde, cuidar da estrada, cuidar do servidor, Minas Gerais está quebrado. E diz, deputado Cleito, que temos que aderir de qualquer maneira o regime de recuperação fiscal. Como vai convencer essa casa, dizendo que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, sendo que o Estado de Minas Gerais, me parece que está no trilho, vai muito bem, obrigado, fazendo todas essas gentilezas para si próprio, para os seus correligionários. E vou conceder uma parte, professor Cleiton, antes de terminar. Esse aqui, pessoal, é o projeto complexo do PAF. Está aqui. Tem anexo, tem comprovação que está em conta, tem comprovação do impacto que vai acontecer com Minas Gerais se o tal do PAF não for votado, se o regime de recuperação fiscal não for votado. Este aqui é o projeto do PAF. Não tem 2 páginas, apenas frente. Não tem mais do que 3 artigos. 3 artigos apenas. E quer que a Assembleia de Minas vote essa matéria sem que as informações sejam prestadas. Deputado professor Cleito. Deputado Cristiano, parabenizar pelos esclarecimentos que Vossa Excelência presta ao povo mineiro e me desculpe por pedir a parte, mas acho que é extremamente importante para noticiar o que foi publicado agora no Twitter do nosso presidente. A valorização dos servidores estaduais será sempre prioridade na Assembleia. Por isso, nessa quinta-feira, o PL 822-23, que concede reajuste de salário a servidores da educação, estará em pauta no plenário da Casa. Se, por um lado, o Executivo de Minas Gerais nos envergonha, não há compromisso com os trabalhadores mineiros, por outro lado, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, honra seu compromisso com o Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente.